Muito boa tarde, meus amigos aí do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai corrigir aí o capítulo, explicar e corrigir o capítulo 9 de Geografia. Tudo bem? A gente vai falar sobre a atmosfera e o clima. Então, a correção aí é dos exercícios do livro, hoje na aula 17, tá? Capítulo 9. Vamos lá, pega aí, ó. Vou esperar você pegar. Professor, que página é? 228. Abra aí seu livro na página 228. 228. 228. 228. 228. Ensaio geográfico. Dia 24. Vamos que vamos. Vamos aí. Vamos que vamos. Então, 228, número 1, ele fala assim, ó. Leia os excertos abaixo e indique se eles se referem ao clima ou ao tempo em cada região. Justifique sua resposta. Então, vou ler aí a letra A. Letra A, abre aspas. Calor durante o ano todo e presença constante de sol são importantes atrativos para o turismo no Nordeste brasileiro. As praias mais populares, como a de Boa Viagem no Recife, ficam cheias quase o ano todo. A estação das chuvas é em julho e agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses, fecha aspas. Então, resposta aí, ó. Então se refere a clima. Bota aí, clima. Ponto. Refere-se às condições gerais, não se detendo ao processo de alterações constantes de estados atmosféricos. Tempo é o que você vê. Clima é o que você sente. Grave isso aí, tá? Vou falar mais sobre isso mais à frente aí, tá? Clima, tempo é o que você vê. Abril tá chovendo, né? Pode estar chovendo, mas pode estar calor. Não pode? Pode estar sol, mas pode estar frio. Geralmente a gente associa, né? Chuva tá frio, sol tá calor, mas nem sempre é assim. Quantas vezes você abre, tá chovendo pra caramba, mas tá abafado, mas tá calor, né? Então, tempo é o que você vê e clima é o que você sente, tá bom? Letra B, abre aspas. Amanhã, 20 de 10 de 2012, nublado e encoberto com pancada de chuvas e trovoadas no norte de Mato Grosso, pancada de chuva isoladas no norte e no leste de Goiás, Distrito Federal e no sul de Mato Grosso do Sul. Tendência da temperatura estável, fecha aspas. Então isso se refere ao tempo, refere-se ao estado momentâneo da atmosfera dos estados do Centro-Oeste brasileiro e do Distrito Federal. E letra C. No triângulo entre São Joaquim, Urupema e Urubici, temperaturas abaixo de zero e neve ocasional fazem a alegria dos turistas. A disputa pelo título de cidade mais fria do Brasil é acirrada, com dezenas de pretendentes. Mas Urubici se destaca por um centrinho agradável, boas opções gastronômicas, pousadas de qualidade e uma natureza de recortes deslumbrantes. Fecha aspas. Então, estamos falando do clima. Determina as condições fixas. Ué. Isso era assim, pessoal. Olha só, isso aqui não era 3 não, tá? Era ó, A, B, essa é C aqui, tá, pessoal? Botei 3 de bobeira. Mas é C, tá? Da página 228. Clima determina as condições fixas da região, incentivando o turismo por suas condições climáticas. Página 229. Número 2. Como aprendemos no início deste capítulo, os conceitos de clima e tempo são muito parecidos, pois ambos envolvem os mesmos elementos, como umidade, temperatura e pressão, porém apresentam uma diferença. Descreva-os. Então,
O clima se dá pela constância das temperaturas médias e pluviométricas num período, em média, de 35 a 40 anos. Já o tempo é a observação momentânea da atmosfera. 3. Encontre os diagramas o nome de 4 fatores do clima. Então, lá em cima, né, da sua direita para a esquerda, tem a latitude. Abaixo, né, tem a maritimidade também indo para a sua direita. E abaixo, da esquerda para a direita, tem continentalidade. E lá na última linha também, da esquerda para a direita, tem altitude, tá? Então, vem lá no número 3, ó. Vem latitude, maritimidade, continentalidade e altitude. 4. Da direita para a esquerda, você tem ali, ó, onde passam os aviões, é a estratosfera. Onde fica os satélites, fica na exosfera. E onde acontecem os raios e a tempestade, fica na troposfera. Tá bom? 5. Todos os seres vivos participam de alguma forma e constantemente do ciclo da água na natureza, porque consomem a água do meio e liberam depois em decorrência de suas atividades vitais. Assinale. Aqui, ó, letra A de alfa. Por quê? Se a afirmação e a razão estivessem corretas. Vamos lá. 230. Pessoal, essa 230 aí, essa 230, o que aconteceu com ela? Eu pulei, tá? Depois eu volto aí na número 6, tá, pessoal? Eu pulei aqui, eu não digitei aqui, eu pulei. Depois eu volto aqui, tá? Na página 6. Tá? Vamos à página 245. 245. 245. 24 de setembro. 24 de setembro. 24 de setembro. Vamos lá, na página 245. No encerramento, vamos lá. Ele fala assim: leia o texto e em seguida assinar a alternativa correta. Abre aspas, né? Os agricultores do Nordeste terão bons motivos para festejar. Em 19 de março, o dia de São José, conhecido na região como Santo das Chuvas. De acordo com o boletim agroclimático, divulgado nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, pela Conab, as chuvas nos meses de fevereiro, março e abril devem chegar à região na medida certa, o que deverá garantir uma produção de aproximadamente 12 milhões de toneladas de grãos, fecha aspas. Então, olha só, com relação a essa notícia, né? Letra B de bravo. Número 1, letra B de bravo. Por quê? A notícia é um exemplo da importância da meteorologia na agricultura. Número 2, para responder às questões, leia o texto seguinte, abre aspas. Nesta quinta-feira, tempo com muita nuvem, tempo com muitas nuvens e com chances de pancadas de chuvas em área do norte. Do norte, Mato Grosso, norte e nordeste de Minas Gerais, da Bahia e do Espírito Santo. Nessas localidades não se descarta a ocorrência de tempo severo e a chance de acumulado significativo de chuva, principalmente nos estados do norte, onde as temperaturas são mais elevadas e o comportamento dos ventos em altitude potencializam a condição de tempo severo. Então, letra A, qual é o nome do estudo científico responsável por previsões do tempo? Meteorologia. Meteorologia, letra A. B. Conforme explicado no texto, que elementos favorecem
favorecem a chance de chuvas fortes. Aí, letra B, elevadas temperaturas e ventos em altitudes. Letra C, pesquise na internet ou em jornais impressos ou na TV a previsão do tempo para a sua cidade e ou região para o dia de amanhã. Escreva abaixo as principais informações. Aí, é uma resposta pessoal, tá? Vai depender da sua pesquisa. Página 246, vamos lá. Observe a imagem abaixo. Olha aí, né? Esse quadro é do Cândido Portinari, é dos Retirantes, né, de 1944. Então, com base na observação e nos conhecimentos estudados no decorrer do capítulo, identifique a que clima brasileiro a imagem está associada e descreva as características que provocam o fenômeno que está representado na obra. Olha aí a resposta, hein? O clima é o semiárido. Sucessivas secas, alta temperatura, ocasionando falta de água e de condições de sobrevivência no local, levando ao intenso processo de migração. Número 4. Os climas desérticos e semiáridos, apesar de muito parecidos, apresentam grande diferença. Descreva o clima semiárido possui umidade e um regime de chuvas superior à de desertos e uma enorme amplitude térmica. 5. Observe os climogramas de duas cidades da Argentina e responda. Então, tem aí à sua direita, à sua esquerda, Buenos Aires, à direita, Córdoba. Dá uma olhadinha aí e você vai chegar à conclusão que, número 5, letra A, na cidade de Córdoba, em que mês há mais precipitação? Precipitação é chuva, né? Em dezembro. B, em que aspecto climático as duas cidades mais se assemelham durante o ano? Temperatura ou precipitação média? Né? Temperatura média. Letra C, no mês de maio, em qual das cidades há mais precipitação? Buenos Aires. 6. Associe as colunas adequadamente. Então, o número 1, zona climática tropical, é temperatura elevada e alto índice de pluviosidade. Pluviosidade também é chuva. 2. Zona climática temperada. Estações do ano bem definidas e invernos e verões rigorosos. E número 3, zona climática polar, é a do meio, ó, as mais baixas médias de temperaturas e umidade relativa do ar do planeta. Então a sequência ficou 2, 3, 1, tá? De cima para baixo, a segunda coluna, né? Ficou 2, 3, 1. Perdão, gente. Aqui, ó. 6 ficou 2, 3, 1, de cima para baixo, tá? Segunda coluna. 7. Pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado pela combinação de diferentes fatores com relação aos fatores climáticos. Assinala a alternativa incorreta. A incorreta é D de delta. Por quê? Porque ela fala, ó, em maiores altitudes o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a retenção de calor. 8. O clima subtropical úmido no sul do país é caracterizado por inversos Desculpa, gente. Vamos lá, número 8, vamos voltar. O clima subtropical úmido no sul do país é caracterizado por invernos relativamente rigorosos, com a ocorrência esporádica de precipitação de neve em determinadas áreas. Assinala a alternativa que apresenta os fatores climáticos que influenciam na precipitação de neve em determinada área do sul do país, né? Então aqui, ó, a principal característica, letra A de alfa. Por quê? Porque tem a latitude, altitude e massas de ar.
9. O clima apresenta 3 elementos: temperatura, altitude e pressão. No que diz respeito à temperatura, ela varia de acordo com a altitude de um lugar. Para cada 180 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau em média. Naturalmente, existem diferenciações de temperaturas por causa da altitude de alguns lugares. Observando o desempenho, calcule a temperatura dos locais indicados, sabendo que a temperatura geral do Brasil é de 25 graus Celsius. Então você dá uma olhadinha aí, né? Ó, Recife, Gravatá, Garanhuns, Triunfo, Araripina. Então você vai ver aí, ó. Recife 25 graus, Gravatá 22, Garanhuns 20 graus e meio, Triunfo 18,5, Araripina 20 graus. Então, a cada 180 metros de altitude, a temperatura diminui aproximadamente 1 grau, tá? 10. A altitude é um fator que influencia nas condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa diminuição da pressão atmosférica, ou seja, o ar fica rarefeito. Letra D de delta. 11. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos faz-se sempre, letra C de Charles, das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Então, próxima semana a gente começa aí a nossa aula de geografia com o capítulo 10, dia 1º de outubro. Tá bom? Forte abraço aí e até o próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau.